Olá todo mundo, eu sou Giovanni Dumont e vocês estão de volta ao Covil do Narrador. Feliz 2022, porque a gente fazia tempo que não se via, né, gente? Então é o seguinte, o que está acontecendo é que agora nós vamos voltar à Era Iboriana, à nação da Estígia, onde nós estamos acompanhando as aventuras de Agamemnon. E caso vocês não lembrem, o Agamemnon havia conseguido uma parceira, alguém que ele treinava em combate corporal por ordem dos seus superiores na Irmandade da Naja, mas que também seria sua companheira de aventuras daqui por diante. E na aventura passada, então na sessão passada, eles resolveram agir como espiões, invasores e seguir um pessoal dos sacerdotes de Set, de modo que eles pudessem conseguir informações sobre esses possíveis contratempos ou inimigos à ascensão da Irmandade da Naja dentro da nação da Estígia. As informações que eles colheram, eles levaram até os seus superiores e agora nós ficaríamos sabendo o que acontece daí por diante. Vamos olhar aqui então. O Agamemnon, assim como a Azenas, que eu coloquei no mesmo patamar que ele estava, ele tem 19 XP. E eu perguntei ao oráculo o que eu deveria fazer com esses 19 XP, porque eu mesmo não consegui decidir. Perguntei se eu deveria aguardar para receber mais pontos, de modo a comprar atributos ou qualidades, em vez de comprar perícia. E aí a orientação foi que sim, eu deveria aguardar. Então, guarde então para um próximo episódio o que eu vou fazer com os XP que eu receber. Vamos ver o seguinte, ao saberem sobre a investigação que nós fizemos no Templo de Sete, os superiores da Irmandade da Naja decidiram tomar alguma decisão imediata? Foi a pergunta que eu fiz ao oráculo. Seguinte, né? E a resposta que o oráculo me deu é que sim, eles vão tomar alguma atitude, mas eu perguntei melhor ainda, para especificar mais, porque eu gosto de fazer perguntas que esmiuciem as informações a partir do oráculo, né? Espremer o oráculo até ter todas as informações possíveis. Essa ação será uma missão para nós? E o oráculo disse que não. Isso é decepcionante sempre. Os superiores têm alguma outra missão para nós? Perguntei. E a resposta também foi não. Então, o dia de Agamemnon e Azenate seria passar treinando, né? Essa seria a ação deles ao longo do dia. A gente sabe então que as ações no solo dela são assim, a gente determina o que vai fazer ao longo do dia, faz, e aí depois rola um evento. Mas eu quero saber como é que foi esse treino entre o Agamemnon e a Azenas, sabendo que os dois têm personalidades até compatíveis, mas eles se batem um pouco, né? Se batem assim na cabeça, né? Queria saber então se teve algum atrito entre os dois ao longo do dia, perguntei ao oráculo. E não, aí sim eu rolei um evento. E esse evento foi um chamado à aventura. Para detalhar esse chamado à aventura, eu me lembrei que lá acima já havia dito que os nossos superiores não foram os designadores dessa missão. Então tem que ser alguma coisa que veio a ser o nosso interesse ou que nós descobrimos de alguma outra maneira. Tomei a decisão de fazer a mesma coisa que eu fiz na sessão anterior, em que após o treino, Agamemnon e Azenas saíram para passear pela cidade, observar a cidade, né? E então seria dessa maneira que eu conseguiria a missão ou essa aventura, né? Então o que os dados na rolagem para a definição da aventura indicaram? 5, 10 e 10 foram os resultados que eu consegui. Isso diz que um líder ou um xamã de uma tribo selvagem quer espalhar caos ou medo a uma nação vizinha. Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com isso? Eu preciso saber, esmiuçar mais detalhes dessa missão. Com que razão ou propósito esse líder ou xamã gostaria de espalhar caos nessa nação vizinha, né? Então eu rolei na biblioteca de palavras e num dos resultados da linha disse que é um boato. Aí eu decidi perguntar, é um líder normal ou é um xamã? É um líder, tá? Então, o que eu resumi?
Um boato coloca o líder de uma tribo reclusa sob temor de ataques. Eles temem incursões de escravistas. Não há como saber se o boato é verdadeiro por enquanto, mas ele está decidido a atacar antes, seguindo o ditado: a melhor defesa é o ataque. Nós ficamos sabendo disso em nosso horário de passeio por Sukhmet. E aí eu precisava saber como viríamos a conseguir a missão. Quem teria interesse em colocar aventureiros ou assassinos contra esse líder, né? Perguntei, é um representante do próprio regente da nação vizinha ou alguém local interessado na morte desse líder? E disse que é alguém local. Olha só como os dados acabam colocando a gente em caminhos inesperados. Nós fomos procurados e encontrados pelo próprio ou encontramos um cartaz solicitando voluntários a uma missão, né? Aquela coisa típica de cenários de fantasia medieval, apesar de que Aventuras na Era Iberiana é um cenário de espada e feitiçaria, né? Não é o mesmo clima, né? Mas a resposta foi que nós fomos encontrados pela própria pessoa. Então eu imaginei que esse próprio indivíduo nos encontrou durante o nosso passeio, suspeitou que nós poderíamos ser mercenários, talvez porque nós observávamos muitas coisas, pelo nosso jeito de vestir, enfim. E nos convidou para beber numa taverna e foi lá que essa pessoa detalhou as coisas para nós. Vejamos as características desse indivíduo. É uma mulher ou um homem? Perguntei. E disse que era uma mulher. É jovem ou velha? E deu que era uma jovem. Ela parecia ser uma malandra ou alguém de porte mais nobre? E deu um porte nobre. Perguntei ao oráculo também se ela nos explica suas razões para querer a morte do líder dessa tribo. E o oráculo disse que sim. Aí é aquela coisa, né? Quando o oráculo diz que sim, tu não queria que fosse. Tu queria que fosse não, para te não precisar de muito detalhe. Mas, como disse sim, foi ao banco de palavras de novo tentar montar o enredo todo, né? Para saber o que está acontecendo. E aí eu resumi novamente a situação dessa história toda que está acontecendo. Uma jovem estígia de porte nobre, observando passantes na cidade, suspeitou que éramos mercenários e decidiu nos interpelar. Convidou-nos a beber na taverna, contou-nos o que queria que fizéssemos e disse que esse líder tribal roubou posses de sua família para mover sua empreitada contra os inimigos que tem na nação vizinha. Perguntei ao oráculo novamente, ela está sozinha? O oráculo disse que sim. Ela oferece uma recompensa definida ou nos dá a oportunidade de indicar o nosso preço? E aí disse que ela oferece uma recompensa definida. Então eu decidi que seria um valor justo e coerente com a aventura. Uma recompensa de D10 vezes 50 para cada um de nós. Só que aí deu um preço horrível, né? Um preço exatamente 50 moedas para cada um de nós. Aí eu perguntei se a Azenas aceitaria esse preço, disse que sim, mas eu decidi que o Acremenon não aceita não. Então ele vai tentar negociar. E no tentar negociar, como ele é péssimo na parte social, né, ele tem espírito muito baixinho, não tem nenhuma perícia. Na verdade, todos os atributos dele são os mesmos, mas ele não tem nenhuma perícia voltada para o social. Então, ele não conseguiu uma negociação boa, ficamos com esse valor aí mesmo. Saímos então para o mato, né, para a floresta. Na verdade, seria uma selva, né, na volta de Sukhmet. Vamos caçar essa tribo isolada para matar o líder deles. Como se trata de matar um líder de uma tribo selvagem, eu já decidi qual era o local em vez de rolar. Decidi que seria um local aberto, nos ermos. Mas agora é importante saber se ficava perto de Sukhmet. E essa foi a pergunta que eu fiz ao oráculo, para saber se eu teria que viajar ou se andar somente alguns quilômetros na volta de Sukhmet já poderia encontrar essa tribo. E disse que sim, é bem perto daqui. Então vamos ao que seria a sala 1, os ermos, na selva, né? Entramos na mata fechada. Qual é o desafio que teremos aqui? Disse que nós temos um confronto. E aí eu rolei esse confronto, pessoal. O Acremenon e a Azenas encontram dois selvagens. Esse vai ser o nosso primeiro confronto. Esse encontro nos deu a chance de ser furtivos? Foi a pergunta que eu fiz
logo a seguir e disse que sim. Então eu rolei aqui a furtividade dos meus dois personagens. Aqui nesse momento eu admito que tive uma falha, porque eu esqueci que o Azenath, aliás, o Agamemnon, eu tô confundindo o nome dos dois personagens. O Agamemnon, ele tem características bem melhores voltadas para o subterfúgio do que a Azenath, né? O Agamemnon tem a característica rastros invisíveis, enquanto a Azenath não tem. Mas, enfim, ela não passou de qualquer modo, ela revela sua posição. Enquanto o Agamemnon ataca seu adversário de surpresa, e isso concede vantagem na jogada dos dados. Ele ataca com suas 2 adagas e o primeiro golpe já é fatal. Como eu estava furtivo, tenho tempo de alcançar o segundo adversário, eu decidi que o segundo golpe já seria contra o segundo adversário. E com isso, o Agamemnon conseguiu, em apenas um turno, sem chance para os adversários, liquidar com os dois. Salvei sua vida, disse o Agamemnon. E a Azenath responde sem se deixar abater: não pedi que fizesse isso. Gente, tá um calor horrível aqui no Rio Grande do Sul. Na Ulha Negra está fazendo 40 graus à sombra. Então eu vou tomar uma aguinha. Eu não tô dentro de casa exatamente por causa disso. Tô aqui no meu pátio. Vamos seguir então. A próxima parte da nossa aventura é uma área aberta. E o desafio é um mistério que revela o caminho. Eu decidi rolar para definir que mistério seria esse com os sentidos. E descobri que eu senti cheiro de mofo. Eu senti esse cheiro completamente no ar ou vejo algo que parece mofado, embolorado, algo assim, coberto de fungos. Então, disse que no ar, mas ainda não saberíamos o que poderia significar. De qualquer modo, seguimos esse cheiro. Indo ao próximo local, que já é o terceiro, encontramos um cemitério. O que existiria nesse cemitério? Perguntei as tabelas. E aí nós descobrimos o plano da ameaça principal. Eu decidi então que o cheiro do mofo vinha do cemitério. E aí eu perguntei se seria algo natural ou sobrenatural. Disse que é algo sobrenatural. Então eu decidi que é um ritual que foi realizado entre as covas. O cheiro do mofo vem de 2 coisas: as marcas do ritual no chão, não sei com que tipo de material seria feito, mas tem esse cheiro, e um crescimento de fungo sobre os objetos e os ossos do lugar. Aí eu perguntei ao oráculo, e isso aqui seria uma coisa que de pronto nem Agamemnon nem Azenath teria como saber, mas eu precisava definir alguns elementos. A tribo selvagem tentou criar algo para causar doença aos seus inimigos, e o oráculo respondeu que sim. Como nem Agamemnon e nem a Azenath entendem de feitiçaria, a Azenath tenta usar investigação para juntar as pistas e tentar definir o que está acontecendo aqui. E ela não conseguiu na primeira rolagem, então eu gastei vontade. E aí eu consegui. A Azenath descobriu então que estavam a produzir algum veneno místico para usar como arma na batalha que pretendem travar. E aí avançamos para a 4ª parte da aventura. É outra clareira além do cemitério. Dizia aqui então que o local estaria pegando fogo ou ruindo. E aí eu precisei definir o que seria que estaria pegando fogo ou ruindo. Eu assumi então que existem restos de estruturas abandonadas em chamas, cabanas possivelmente. Perguntei ao oráculo: parece haver restos de pessoas ou de animais mortos ali no meio disso tudo? E o oráculo disse que sim. Bom, levando em conta que é uma área aberta, não é difícil contornar, mas aí fica a pergunta: por que do fogo? Então, o próximo local, como se trata do 5º lugar, precisa ser o local que guarda a ameaça principal. Então, eu defini que a área seria mais uma área aberta. Dessa vez eu decidi que estamos subindo uma colina, de onde os selvagens têm ampla visão dos inimigos. Isso anulará a vantagem dos rastros invisíveis do Agamemnon. E aí nós vamos então tentar aproximar-nos furtivamente usando
Um teste de corpo mais subterfúgio. Mais uma vez a Azenas foi se tornar um alvo visível. Aí eu perguntei quantos selvagens estão com o líder onde o encontramos. Porque o líder de uma tribo selvagem sempre tem outros selvagens consigo, a sua escolta. E aí deu 3 apenas. Isso foi muito bom, muita sorte para o Agamemnon. O líder do grupamento selvagem e os seus homens estavam reunidos em um círculo de pedras, planejando ações. Eles avistam a Azenas e descem correndo, descem em carga a colina contra ela. O Agamemnon tinha conseguido se manter escondido entre a grama alta e usa esse momento para alcançar o líder, dando a volta, e faz um ataque surpresa. Mas primeiro vamos ver a Azenas receber os inimigos com o seu punhal. Ela poderia acertar um inimigo, mas o perigo é 12, porque são 3 inimigos. Né? O perigo de um inimigo selvagem é 10, mais 1 para cada inimigo presente, dá 12. Então ela errou. O Agamemnon surpreende o líder e no seu primeiro ataque, feito com vantagem, ele causa dano 5. Aí eu rolei um segundo ataque, também com vantagem, e causei dano 6, então foram 11 de dano, considerando que eu ataquei o líder isolado. A Azenas agora se defende com 3 ataques. 3. É uma situação brava. Ela vai estar em desvantagem em todos, porque eles estavam tendo high ground, como no filme da ameaça, aliás, o terceiro filme da saga Star Wars, esqueci o nome agora. Que vergonha para um fã de Star Wars. Então ela iria tomar esses golpes, mas eu gastei vontade para tentar me salvar, e isso adiantou no primeiro caso, e no segundo caso não deu em nada, então eu tomei... o terceiro golpe também não adiantou dessa vontade, então eu tomei o terceiro golpe também. 10 de dano, menos a RD dela a cada ataque, a RD é 2, então ela sofreu 6 de dano. O líder revida agora na luta contra mim, e eu consegui me defender. Novo turno. São 2 ataques com a adaga de Agamemnon. Ele consegue acertar e com isso o líder morre. Segue um combate depois de um intervalo alguém. Azenas vai tentar outro ataque contra o seu inimigo, o perigo é 12. Ela acerta, conseguindo um 14, e com isso ela soma mais 2 no dano, conseguindo então 6 de dano. Agora ela sofre 3 ataques e ela defendeu todos os ataques. Isso foi até bastante inesperado isso aqui. Agora a Kami não pode dividir a dificuldade com ela. Ele chega contra o grupo que ela está enfrentando. Como a distância não era suficiente para que isso conte como um movimento, né, não é aquela coisa de sair do combate corpo a corpo para combate à distância, eu considerei que era um movimento só, assim, de proximidade mesmo. Então vamos ao ataque. Eu rolo os 2 ataques com as adagas. Não deu certo. Aí eu gastei a vontade do Agamemnon. E aí eu consegui um dano para matar aquele que já estava ferido. A Azenas ataca e consegue ferir o outro cara, causando 6 de dano. Cada um de nós sofre um ataque. Eu me defendo. A Azenas não conseguiu a princípio, mas aí eu gasto vontade na defesa dela e não deu. Aí ela toma deixa eu ver. Não, eu nem conferi aqui quanto ela tomou de dano dessa vez. Porque na realidade o dano que ela tomou seria 5, né? Seria pra matar ela. Então eu deixei ela de lado por enquanto. Bom, vou fazer 2 ataques. Um dos meus inimigos já está ferido, então vou fazer o primeiro ataque considerando que de repente eu possa acertar nos 2. Eu acertei ambos os ataques. O primeiro, como era no cara que já está ferido, causando 6 de dano, mata. E aí eu tenho a oportunidade de causar 5 de dano no outro cara. Agora eu me defendo.
Consegui a defesa. Consegui, tirei um 16. Faço um novo ataque, agora as 2 adagas contra o mesmo cara. E matei. Tirei um 11 no primeiro ataque. O segundo não acertou, mas o importante era matar ele com esse primeiro ataque. Agora sim que eu vou verificar se dá para salvar a Asena. Como não existe a perícia para a medicina, eu testo mente conhecimento para verificar se ela está viva. Com desvantagem, porque eu não tenho a perícia e porque ela tomou muito dano. Enfim, porque eu achava que não tinha como salvar ela mesmo. E aconteceu o inesperado. Ela está morta. Em definitivo. Saindo então daqui, Cameron volta para a cidade para receber as suas moedas. Vai receber as moedas dela, por bem ou por mal. Ele retorna depois então à base e reporta os detalhes daquilo que fez sobre a morte da Zenace e tudo. Ele diz que a Zenace não estava pronta, que era barulhenta, né? Porque nas 2 sessões ela sempre foi mal sucedida em subterfúgio para furtividade. Além de ter excesso de confiança e que isso atrapalhou o seu desempenho. Porém, ao se deitar na cama, Akmenon lamenta pela perda. Ele não sabe o que é sentir tristeza, medo, dor de verdade, não dor emocional. Mas ele fica confuso a noite toda com esse sentimento diferente. E isso encerra a aventura e o dia 11. Agora ele salta de 19 pontos de experiência para 25. O descanso faz ele recuperar saúde e vontade. E aí na próxima sessão nós vamos ver ele evoluído com algum atributo a mais, um ponto a mais, ou com alguma qualidade nova. Mas agora sem sua companheira Azanas. Triste, galera.